Oi, crianças, bom dia! Tudo bem com vocês? Então, nós estamos aqui para aprender mais um pouquinho da palavra de Deus, né? Que é a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus e ela é 100% verdade, né? Então, mas primeiro nós vamos louvar a Deus, né? Porque Deus se agrada do louvor das crianças, né? Então vamos louvar a Deus com muita alegria no coração para o Senhor Jesus? No terceiro dia Jesus falou que viveria. No terceiro dia Jesus falou que viveria. Ressuscitou, 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 ressuscitou. No terceiro dia Jesus a morte venceria. No terceiro dia Jesus a morte venceria. Ressuscitou, 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 ressuscitou. No terceiro dia Jesus deixou a tumba vazia. No terceiro dia Jesus deixou a tumba vazia. Ressuscitou, 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 ressuscitou. Jesus morreu numa sexta-feira, mas ele havia prometido que no terceiro dia ressuscitaria. Passou sexta, sábado e na manhã seguinte Ressuscitou, 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 ressuscitou. Então, crianças, hoje nós vamos aprender mais um pouquinho sobre a vida de Pedro, né? E a nossa história de hoje tem como título Pedro é perdoado e se encontra lá no livro de João, no capítulo 20, de 1 a 10, e no livro de João também, no capítulo 21, de 1 a 17. Então, crianças, vocês lembram que Pedro, né? Como que Pedro ficou triste? Ele chorou de arrependimento por ter mentido. Vocês lembram? Quando ele falou que não conhecia Jesus, olha só como que Pedro está triste. Ele estava chorando muito, ele estava muito triste e ele estava arrependido, né? E Jesus falou várias vezes que ele morreria um dia, mas depois ele ia ressuscitar. Vocês lembram disso? Mas a tristeza, crianças, de Pedro e dos outros discípulos era tanta que eles nem tinham certeza que viria o Jesus de novo. Mas olha, crianças, mas de manhã, bem cedo, 3 dias depois que Jesus havia morrido na cruz, era domingo, aconteceu algo maravilhoso. Olha só, crianças, vejam aqui no túmulo, aonde, isso aqui é um túmulo, sabe? Aonde colocaram o corpo de Jesus. Estava vazio. Isso mesmo, ele estava vivo. Jesus não estava mais lá. Jesus havia ressuscitado. Ele voltou para o céu, ele ressuscitou, né? E olha, crianças, a mãe de Jesus e outras amigas dela foram as primeiras a saber disso. Isso mesmo, elas foram as primeiras a saber. E aí, elas contaram para os discípulos
mas eles não acreditavam. Isso mesmo. Então, crianças, sabe o que aconteceu? Pedro e João foram correndo até o túmulo. João chegou primeiro, Pedro chegou depois. Mas Pedro, crianças, entrou bem lá dentro do túmulo, mas ele não viu ninguém, porque não tinha ninguém lá dentro do túmulo. Sabe por quê, crianças? Porque Jesus havia ressuscitado, Jesus estava vivo, isso mesmo. Então, crianças, Pedro não tinha visto Jesus, né? Não tinha conversado com Jesus depois dele ter falado aquelas mentiras horríveis, né? E será que Jesus iria perdoar Pedro? Ele estava preocupado, mas Pedro estava muito triste, né? Ele estava muito triste, ele precisava saber se Jesus ainda amava ele, apesar dos seus erros, né? Ele estava muito preocupado. Então, crianças, Pedro estava na praia, né? E ele não parava de pensar em seu mestre Jesus. Aí ele estava muito triste, aí ele disse para os seus amigos: eu vou pescar. E os amigos dele também responderam para ele, né? Então, nós também vamos pescar com você. E aí, crianças, eles subiram no barco e passaram a madrugada todinha tentando pescar. E não conseguiram pegar nada, nem um peixinho. Mas não conseguiram nada mesmo. E aí, crianças, já estava amanhecendo, bem de manhãzinha. Havia alguém passeando na praia. Isso mesmo, alguém passeando na beira da praia. E sabe quem era, crianças? Vocês sabem de quem eu estou falando? Quem será que estava caminhando na beira da praia? Sabe quem era? Jesus. Isso mesmo, Jesus. Olha, crianças, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. E aí, crianças, eles estavam, lá em alto mar, tentando ver se conseguia ainda pescar. E aí, alguém gritou com eles e falou com eles assim. Aí eles ouviram alguém falando, com eles. Mas, crianças, os discípulos não sabiam que era Jesus. Aí eles ouviram alguém falando: ei, pessoal, alguém pescou alguma coisa? Aquela pessoa que estava caminhando na beira da praia perguntou isso para ele. E eles responderam: nada, não conseguimos pegar nada. Então, crianças, Jesus deu a ordem: joguem a rede do lado direito do barco. Olha, crianças, e eles obedeceram. Olha, crianças, e eles pegaram um montão de peixe. Era muito peixe. Aí, João entendeu que era Jesus que tinha falado. E aí, ele falou isso bem alto. Ele contou isso bem alto. Quando João entendeu que era Jesus que estava caminhando na beira da praia e que foi Jesus que havia dado aquela ordem. E assim que Pedro ouviu isso, ouviu que João havia falado, olha, crianças, Pedro se jogou no mar e foi nadando até chegar na praia. Olha aqui, crianças, o que aconteceu? Quando eles chegaram na praia, quando os discípulos e Pedro chegou na praia, eles
encontraram lá uma fogueira que já estava assando peixe, pães para eles comerem, né? E Jesus mandou que eles buscassem mais peixes, né, para comer. E Jesus estava ali de novo, crianças, juntinho com eles, né? Jesus estava ali naquela praia, juntinho com eles de novo. Que maravilha, eles estavam muito felizes. Olha, crianças, e Pedro, o que será que Pedro estava pensando, né? Eu não sei, mas Jesus sabia. E aí começaram a conversar, né? Jesus e Pedro. E Jesus perguntou: Pedro, você me ama? Aí Pedro respondeu: sim, ó Senhor, sabe que eu amo. Então Jesus lhe disse para Pedro: então Pedro, tome conta das minhas ovelhas. E Jesus estava dizendo para Pedro tomar conta das pessoas que confiavam nele, né? E aí, crianças, Jesus perguntou pela segunda vez para Pedro: Pedro, você me ama? Olha, crianças, e Pedro continuou conversando com Jesus. E Jesus perguntou para ele: Pedro, você me ama? Pela segunda vez, né? E Pedro repetiu que o amava. E aí, crianças, Jesus pediu para ele cuidar das pessoas que acreditavam nele de novo. Jesus e Pedro continuaram conversando ali. E mais uma vez, pela terceira vez, Jesus fez a pergunta para Pedro: Pedro, você me ama? Olha, crianças, Pedro ficou triste ao ouvir a mesma pergunta pela terceira vez. Então ele respondeu: ó Senhor, o Senhor sabe tudo, sabe que eu amo o Senhor. Olha, crianças, e Jesus disse para Pedro tomar conta daquelas pessoas, né, que conhecia Jesus e que elas iam ouvir falar do Salvador, né? Essas pessoas que conheceram Jesus, né? E Jesus pediu a Pedro para ele cuidar daquelas pessoas, né? Olha, crianças, e Pedro ficou muito feliz em saber que Jesus havia perdoado ele, né? Que maravilha! Olha, crianças, e nós também podemos ter essa certeza que Jesus perdoa também os nossos pecados, né? Nós precisamos de crer nele e confiar nele de todo o nosso coração. Então vamos fechar os nossos olhos, né? E vamos falar com Deus. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pelo teu cuidado, pelo teu amor, Senhor. O Senhor tem com cada um de nós. Querido Deus, eu quero entregar agora nas tuas mãos, Senhor, para que o Senhor continue abençoando cada criança, ó Deus, que está ouvindo a tua palavra, que está aprendendo mais de ti, Senhor. Que elas possam crescer cada dia mais na tua presença, ó Deus. Querido Deus, queremos também pedir perdão pelos nossos pecados, tudo aquilo que a gente faz, que a gente pensa, que a gente sente, que não agrada a Ti, ó Deus. Querido Deus, tira tudo aquilo que aflige o nosso coração, toda tristeza, toda angústia, Senhor, todo medo. Senhor, eu quero agora entregar mais uma vez nas Tuas mãos as nossas vidas, ó Deus, para que o Senhor continue nos abençoando, ó Deus. Fica conosco neste dia, nos livrando de todo perigo, Senhor, e faça o Teu querer nas nossas vidas, em nome santo do Senhor Jesus. Amém. Crianças, agora nós vamos aprender um pouquinho do nosso versículo, né? E o nosso versículo se encontra lá no livro de 1 Coríntios,
no capítulo 15, no versículo 3 e no versículo 4, né? Diz assim: Cristo morreu por nossos pecados e foi sepultado e que ressuscitou no terceiro dia, né? Esse versículo está dizendo que Cristo morreu pelos nossos pecados, pelo meu pecado e pelos seus pecados, né? Mas ele não ficou morto naquela cruz, né? A palavra de Deus diz que Cristo ressuscitou no terceiro dia, né? Ele voltou a viver. Então, a tia vai ler mais uma vez para vocês. Cristo morreu por nossos pecados e foi sepultado e que ressuscitou no terceiro dia. 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 3 e 4. Olha só, crianças, agora a tia vai mostrar para vocês a atividade dessa semana, né, que vocês vão fazer. É essa aqui, ó. Olha só a atividade de vocês. Está dizendo aqui, vocês vão pintar bem bonito e vão descobrir aqui qual o caminho que leva Pedro até Jesus, né? Vocês podem pintar, ou pode passar cola e colocar areia, ou colorir uma farinha de mandioca e descobrir que qual o caminho que leva Pedro até Jesus, tá bom? Depois vocês vão tirar uma foto e vão mandar para mim, tá bom? Para me ver se vocês estão assistindo a história e estão fazendo atividade, tá bom? Ó, beijo, fiquem com Deus, que Deus continue abençoando cada um de vocês, cuidando de cada um de vocês, tá? A tia ama muito vocês e tá com muita saudade de vocês, tá bom? Tchau, até a próxima história! Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho no mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe no mar da Galileia. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado do mar da Galileia. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos.